Cláudio Castro toma posse como governador após impeachment de Witzel. Veja a trajetória do cantor, também citado em delação. Parlamentar conservador, que antes de se eleger vice-governador só tinha sido vereador. Com 10.000 votos, é elogiado pelo bom trânsito político, mas teve seu primeiro atrito na Alerj nesta semana. Delator o acusa de receber 100 milhares de reais em propina, ele nega. Um vereador de primeiro mandato, eleito com pouco mais de 10.000 votos, desfilava no plenário da Câmara Municipal do Rio apresentando aos colegas um rosto totalmente desconhecido da política fluminense. Este é o juiz Wilson Witzel, nosso candidato ao governo do estado, e eu vou ser o vice, dizia Cláudio Castro aos interlocutores. Era o fim do ano de 2018, pouco antes da eleição que consagraria a dupla na chefia do poder executivo do governo do estado. Quem acompanhava a cena não levava fé. Eu me lembro perfeitamente e achei uma loucura completa que acabou se tornando realidade, recorda o vereador Paulo Pinheiro PSOL. Castro foi eleito pela primeira e única vez à Câmara em 2016, sendo o 9º vereador com menos votos, 10.262, 10 vezes menos do que seu colega de partido, o mais votado, Carlos Bolsonaro PSC. Apenas 2 anos depois, ao embarcar na candidatura de Witzel, a reviravolta, os dois obtiveram 4.675.355 votos. Com o impeachment do cabeça de chapa, Castro se torna o governador mais jovem desde a redemocratização. Castro será empossado neste sábado 1º, em 2 cerimônias, às 10 horas na Assembleia Legislativa e às 14 horas no Palácio Guanabara. Evangelizador ligado à renovação carismática da Igreja Católica, Castro era cantor e foi um vereador conservador, radicalmente contra o aborto, costumava dizer na Câmara. Tudo o que tiver a palavra gênero tem que cair. Em seu gabinete, uma equipe atuava diretamente junto à igreja, ouvindo padres e a comunidade católica que o elegerá. Por suas posições, era mais próximo dos bispos neopentecostais do que dos católicos progressistas. A Dom Orane Tempesta, arcebispo do Rio, Castro recorria em momentos de aflição. Como no dia em que a Câmara votava um dos pedidos de impeachment contra o então prefeito Marcelo Crivella, republicanos. Só faltava o Cláudio Castro votar e ele estava no telefone com o Dom Orane. Dá um conselho pro seu filho, me ajuda, diz uma fonte. Era uma relação de padre, paternal. As denúncias contra Crivella se multiplicavam. Pesquisas internas feitas pela Câmara mostravam o deputado federal Marcelo Freixo PSOL como favorito a substituí-lo, já que a lei municipal previa a realização de uma nova eleição em caso de impeachment àquela altura. Castro foi um dos articuladores de um projeto que mudaria a lei orgânica do município, tornando a eleição indireta e diminuindo as chances de uma vitória do socialista. A proposta foi vetada. No rápido mandato, Castro aprovou apenas 2 projetos de autoria exclusiva. Um que tomba a festa do Cantinho das Concertinas, na CADEG, como bem imaterial. Outro que obrigava a prefeitura a usar recursos advindos de multas de trânsito. O Cláudio não era um cara de alta relevância até porque tinha acabado de entrar, ele defendia especificamente o interesse da Igreja Católica, diz um ex-vereador. Com o afastamento de Witzel, suspeito de corrupção na saúde fluminense, Castro passou a fazer a interlocução com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj. Na casa, assim como na Câmara, eram unânimes seus elogios no trato. Cordato, cordial, carinhoso e gentil foram alguns dos adjetivos usados pelos parlamentares. Um observador do alto escalão concorda e diz que Castro promoveu a lógica do loteamento político no estado e tenta montar uma base na Alerj para sobreviver no mandato. É uma pessoa extremamente habilidosa,
conseguiu trazer para o governo dele pessoas que eram muito vinculadas ao então presidente da Alerj, Jorge Pisciani, a base do governo Pezão, um grande trânsito na Assembleia Legislativa. Por outro lado, diferente do Witzel, que tinha um discurso agressivo contra instituições, não tentou nenhuma interferência nos outros poderes, afirma. Nesta semana, pela primeira vez, teve um atrito na Assembleia. A votação do projeto para suspender o leilão da SEDAI contrapôs governador em exercício e deputados. Aliado do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, eleito sob a agenda de privatizações, Castro determinou que o projeto aprovado na Alerj não tinha validade, e sinalizou sua fidelidade ao governo federal. Castro saiu com a imagem arranhada depois que o presidente da casa, André Ceciliano PT, disse que ele ameaçou deputados. Líder do governo, o deputado estadual Márcio Pacheco, PSC, saiu em defesa do governador. Cláudio Castro é, talvez, uma das pessoas mais cordatas e preparadas para o trato político que eu conheço. Castro assumiu como governador em exercício em plena pandemia, sempre se posicionou contra o que chamou de lockdown para conter a disseminação Covid. Chegou a se envolver em discussões com prefeitos que anunciaram medidas mais restritivas no feriado prolongado entre o fim de março e o início de maio. O prefeito da capital, Eduardo Paes, ironizou a posição de Castro de querer manter bares e restaurantes abertos no período e apelidou a antecipação de feriados de Castrofolia. Posteriormente, Castro acabou decretando medidas de restrição, embora mais leves do que as adotadas no Rio e em Niterói. Por exemplo, ele pediu que a população evitasse fazer festas. Recebeu, entretanto, convidados para comemorar o aniversário em Itaipava, em Petrópolis, na região serrana. Um decreto da prefeitura local proibia aglomerações. Ainda durante a pausa emergencial entre 26 de março e o domingo de Páscoa 4, começou a circular o vídeo de Castro cantando pagode durante uma festa em fevereiro. No mesmo dia do capítulo final do julgamento do impeachment de Wilson Witzel, que acabou o confirmando como governador, Cláudio Castro participou do leilão da SEDAI. O leilão foi confirmado pela Justiça após uma votação na Alerj que pedia a sua suspensão. Esse leilão é um marco para o estado do Rio de Janeiro e nos dá esperança para um futuro melhor para o nosso povo, disse Castro. A Operação Catarata, realizada em setembro do ano passado, apurava desvios de 66 milhões de reais em contratos de assistência social no governo do estado e da prefeitura. Um dos presos foi o empresário Marcos Vinícius Azevedo da Silva, que tinha sido assessor de Castro na Câmara. A empresa de Marcos Vinícius, segundo o Ministério Público, fazia parte das licitações de fachada. Bruno Selem, que também foi preso no esquema e era funcionário da Servilog, diz que o dono da empresa, Flávio Chadud, pagou 100 milhares de reais a Cláudio Castro em propina. Ele nega a acusação e processa o delator. Câmeras de segurança de um shopping na Barra da Tijuca mostram o encontro. À época, Castro era vice-governador e comandava a Fundação Leão XII, responsável por políticas de assistência social do governo do estado, que atende a população de baixa renda e em situação de rua. As suspeitas de participação do agora governador já foram compartilhadas com o grupo de atuação do Ministério Público que investiga pessoas com foro especial na esfera estadual. Cláudio Castro nega qualquer ato ilícito.